Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção, Rei do meu coração. Seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, oh, 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 tu és bom, oh, oh, e tu és bom, oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não Glória a me Deus, deixarás, glória a não me Deus. Deus é bom, deixarás. bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Nós vamos orar ao Senhor, vamos começar o nosso culto ao nosso Deus, invocando a presença do nosso Deus nesse lugar. Um momento, queridos, tão especial de orarmos, de falarmos com o nosso Deus, junto com os nossos irmãos que aqui estão e aqueles que estão acompanhando pela internet. Feche os seus olhos, vamos orar. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade dura para todo sempre. Louvamos o teu nome porque o Senhor é o nosso Deus. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória. E nós queremos, Senhor, como igreja, como filhos, dar ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Senhor, com trabalho, com atividades, com ocupações, o Senhor cuidou de nós e nós louvamos e bendizemos o teu nome por isso. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão acompanhando pela internet. Senhor, que a tua graça e o teu favor sejam derramados em favor do teu povo, da tua igreja, Senhor. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo, de maneira, Senhor, que possamos resistir ao pecado, a certeza de que o Senhor continuará zelando, cuidando de cada um de nós.
Te pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor receba o nosso culto. Que o Senhor fale aos nossos corações através dos hinos, através da mensagem que será trazida pelo teu servo. Continua, Senhor, conosco. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nossas atividades, segunda-feira, culto do testemunho. Ao longo da semana, a gente passa por situações difíceis, passa por vitórias, passa por lutas, e segunda-feira a gente tem o que contar para o nosso Deus, para os nossos irmãos. Gratidão ao Senhor. Eu estive com um pastor, ele estava dizendo que ficou tão feliz de poder saber e vai fazer na igreja dele o culto do testemunho, porque a gente precisa ter o que contar, não é? A gente precisa contar, aprender a contar as bênçãos que recebemos do nosso Deus. Na terça-feira nós temos a Noite dos Talentos. Eu estava acompanhando hoje o que aconteceu no culto de ontem e estava ouvindo as músicas que estão sendo produzidas, que estão sendo feitas, músicas lindas. Os irmãos estão se dedicando e o desafio permanece. Faça a sua música, prepare a sua música para louvar ao Senhor. Na quarta-feira nós temos o culto de estudo bíblico e oração. É uma oportunidade tão boa de nós aproveitarmos esse tempo para estar no templo. Quando nós suspendemos as reuniões no templo, e foi preciso que fosse feito, alguns irmãos ficaram tão tristes e chorosos porque não podiam mais vir ao templo. Eram como aqueles judeus que foram para a Babilônia e ficavam com saudade do templo lá em Jerusalém. Mas aí o exílio acabou e alguns irmãos continuaram no exílio, alguns judeus continuaram no exílio, satisfeitos, 70 anos depois, satisfeitos por estarem longe do templo. O templo, meus irmãos, não é o lugar de adoração. Templo é o lugar da reunião, de reunião da igreja, e nós, como irmãos, nós como igreja, como povo de Deus, temos prazer, alegria em estar no templo. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos ao mercado, vamos à pizzaria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisa ser a nossa experiência, né? Quarta-feira nós estamos aqui, aprendendo na palavra e orando. Quinta-feira é o nosso encontro das células. Na sexta-feira, um culto da família e um culto que nós temos oportunidade de conversar a respeito de questões bíblicas e questões práticas da igreja. No sábado é estudo bíblico da juventude, no domingo pela manhã e à noite. Nós estamos aqui para prestarmos o nosso culto ao Senhor. Enquanto for possível, estaremos adotando sempre as recomendações que são previstas, mas estaremos no templo adorando o nosso Deus. Na segunda-feira, um culto de oração e comunhão. Oração e estudo da palavra. Segunda-feira, às 15 horas, que é tão importante. Se você tem disponibilidade de horário, não deixe de participar desse culto. Gostaria de agradecer meus irmãos que estão aqui hoje. É tão bom poder vê-los
aqui conosco. Quero manifestar a minha gratidão aos meus irmãos que estão acompanhando pela internet, estão participando do culto. Alguns têm dificuldades para se deslocarem, mas não deixam de acompanhar pela internet. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Eu gostaria, antes de cantar, eu soube de um irmão, aliás, isso foi colocado no grupo do WhatsApp agora, um jovem da igreja que está com suspeita de Covid. Nós precisamos, irmãos, lembrar que todos nós, independentemente da idade, nós estamos sujeitos a isso, a esse contágio, a essa contaminação. A gente não pode, irmãos, ficar com neuras, porque isso acaba gerando um outro problema, que é um problema psicológico. Mas a gente não pode achar que a pessoa que a gente conhece, só porque a gente conhece, ela não está passando mal, ela não está infectada. Então, nós precisamos zelar por nós mesmos e pelas pessoas que estão à nossa volta. Se a gente leva uma enfermidade desta para casa, isso pode significar a perda de um parente nosso, de alguém da nossa família. Então, precisamos tomar cuidados. Nós marcamos os bancos da igreja para que a gente não fique próximo uns dos outros. Precisamos tomar cuidado sempre com a questão da utilização da máscara. Se você passou mal, se você não está se sentindo bem, antes mesmo que haja um teste do Covid, por favor, se afaste do convívio. Não dá para você presumir que o que você está sentindo não é Covid. Se você não é médico, se você não fez teste, não dá para presumir. A gente precisa tomar as devidas precauções. Eu tive contato no último sábado com uma pessoa que soube depois que estava com Covid. E essa situação por si só é ruim. Mas, considerando que o contato já aconteceu, então eu estou tomando todos os cuidados, mantendo distância de todas as pessoas, inclusive em casa, porque em casa nós três tivemos contatos com a pessoa que estava com Covid, e nós precisamos tomar todos os cuidados. Eu não estou sentindo nada, graças a Deus, estou sem qualquer tipo de... Não dói nada, eu estou bem. Em casa, todos bem também, mas estamos em observação, a fim de que a gente não seja transmissor involuntário. Os cultos continuam normais, como disse. Se eu estivesse sentindo alguma coisa, eu hoje já não estaria aqui, porque eu não quero correr risco de passar nada, coisa nenhuma, para os meus irmãos. Mas vamos procurar manter a distância necessária, a fim de que ninguém passe nada para ninguém e a gente possa ter os nossos irmãos aí vivendo muitos anos de vida, mantidos pelo Senhor. Vamos cantar, irmãos, vamos cantar que o nosso Deus é grande, vamos cantar a majestade do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar, vamos louvar, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar o nosso Senhor e Deus.
Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Pois o Senhor és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Amém, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, o Alfa e o Ômega, Jesus, o princípio e o fim, nosso Deus. Lá atrás, Ele estava com Ele, Ele era Deus, e estará conosco lá no final, cuidando da igreja dele. Vamos cantar, irmãos, vamos continuar louvando o nosso Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando glória,
Nós possamos, irmãos, declarar isso. Ora vem, Senhor Jesus. Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus. E possamos nos preparar para esse encontro. Vamos orar, irmãos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta mensagem que já recebemos. Obrigado, Senhor, pela certeza de que estamos indo ao Teu encontro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos gerou e o Senhor nos acompanha ao longo da vida até que possamos encontrá-lo. Senhor, nós te agradecemos porque a cada dia nós percebemos o teu cuidado. Nós queremos, Senhor, nós queremos te agradecer por isso. E nós queremos pedir que o Senhor nos permita honrá-lo com as nossas vidas, muito mais que com os nossos lábios. Nós queremos colocar, Senhor, no teu altar a vida da tua igreja. Senhor Deus, nós estamos vivendo um momento de dificuldade, um momento de limitação de deslocamento. Mostra, Senhor, aquilo que a igreja pode e deve fazer, a fim de que o teu nome seja conhecido em toda a terra. Senhor, abençoa a tua igreja. Opera, Senhor, na vida daquelas pessoas que estão enfermas, inclusive aquelas que fazem parte desta igreja. Ó Deus, que esse momento seja um momento de confrontação, um momento, ó Deus, de avaliação, mas que essas pessoas, ó Deus, sejam curadas para o teu serviço. Que essas pessoas, ó Deus, sejam restauradas para o teu serviço. E que toda a glória, toda a honra sejam dadas ao Senhor pela cura. Nós queremos te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas, ó Deus, que estão sem esperança, estão enfraquecidas. Senhor, que haja restauração, que o fogo do teu Espírito, Senhor, possa visitar essas pessoas e elas possam ser como que reavivadas na fé. Elas possam experimentar do calor do teu Espírito Santo. E que a vida delas, Senhor, faça sentido a partir disso, a partir da tua atuação, a partir do teu agir. Renova, Senhor, a nossa fé, revigora a nossa fé. Dá-nos, ó Deus, a alegria do céu, para que possamos continuar marchando independentemente das circunstâncias. Te pedimos, Senhor, ainda que o Senhor fale aos nossos corações com a mensagem que vamos receber. Possamos sair daqui edificados, motivados para uma vida de compromisso, cada vez maior com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem sentar. Enquanto estivermos cantando, nós vamos cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Jesus falando a respeito de oferta, ele vai falar a respeito da viúva pobre. Aquela mulher tão simplesinha que deu tudo. No total, os valores não eram representativos. Mas Deus não olha o total, Deus não olha real, Deus não olha centavo, Deus não olha o quantum, né, o valor. Deus olha coração. Coração. Aquela mulher deu tudo. Ela ofereceu tudo. Ela deu de si. Eu não espero, queridos, que enfim, oferta é pessoal, é relacionamento com Deus. Você deve dar aquilo que o Senhor colocou ou colocar no seu coração. Mas uma coisa é certa para mim, não no que diz respeito à quantidade. Uma coisa para mim é certa. Nós não temos que negociar nada com Deus, irmãos. Por isso eu entendo que a gente não dá oferta, a gente não dá dízimo porque quer trocar de carro, porque precisa de carro novo. Esse não é o foco. A gente só tem que ser fiel, só isso. Deus vai fazer a parte dele. Enquanto estivermos ouvindo a música, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão trazê-lo, e aqueles que estão acompanhando pela internet poderão ter acesso à conta corrente, ao número da conta, aos dados bancários da igreja, e assim fazer a sua parte como cristãos, investindo na obra do Senhor. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor os dízimos e ofertas. E logo em seguida, o pastor Adalberto estará trazendo a palavra que o Senhor colocou no coração dele para o nosso alimento, para o alimento da nossa alma. Mais uma vez, Senhor, nós queremos falar contigo. E nesse momento, para dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas dos meus irmãos. Agradecendo, Senhor, pela fidelidade deles. E te pedindo, Senhor, que as tuas bênçãos sejam derramadas na vida de cada um deles. Daqueles, ó Deus, que estão sendo fiéis ao Senhor. Que o Senhor possa operar nos seus corações. E operar, ó Deus, naqueles corações que ainda não conseguiram entender a bênção de participar da tua obra. Que sejam despertados, Senhor, por amor a eles mesmos. Senhor, que todos os recursos sejam integralmente aplicados na tua obra. Oramos no nome de Jesus. Amém.
pastor Adalberto estará, em nome do Senhor, falando a nós. Boa noite, graça e paz, meus amados irmãos. Sem mais delongas, vamos lá para Jonas 2. O tempo passa rápido. Nós estamos estudando a oração de Jonas do ventre do peixe. Antes de eu ler o texto, nós estávamos falando aqui, o pastor estava falando dessa situação de Covid. Eu estava conversando com um pastor amigo, esse pastor, um jovem pastor, que eu acompanhei desde a sua juventude. Quando eu o conheci, ele estava afastado do Senhor. E eu me tornei o líder da juventude daquela igreja e fui em busca dele, afastado. E ele voltou para a igreja, se reconciliou com Deus. Eu o acompanhei, fui o líder dele por um tempo, por alguns anos. Para minha alegria, ele foi para o seminário, se formou. Depois, ele foi ordenado pastor, foi na sua ordenação, foi no seu concílio. Passei a acompanhar a vida dele. E esta semana, agora sábado próximo, ele vai se casar lá no Piauí. Mas, infelizmente, ele me deu a notícia hoje, soube que o seu sogro, o seu futuro sogro, veio a falecer anteontem. E a sua noiva está com Covid. Então, eu fiquei imaginando a dor, né, dessa família. Imagine, você vai se casar, na semana do seu casamento, o seu futuro sogro morre. A sua noiva está com Covid e não sabe se vai ter casamento. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa cuidar. E hoje eu pude não só ligar para ele, mas dizer que estaria orando com ele, mesmo à distância. E pude mais tarde, agora à tarde, estar dobrando os meus joelhos em favor daquele homem de Deus, desse jovem pastor. A gente vai olhar para Jonas 2, a gente vê a oração de Jonas. Como eu disse, Jonas é um tipo de Israel. Jonas é um homem orgulhoso. Jonas ele é um homem, não é, que tem na sua mente, no seu coração, de que a salvação é exclusiva do seu povo. Só o seu povo é merecedor. E a gente vai ver que o livro de Jonas é um livro missionário. O livro de Jonas fala do grande amor de Deus pelas nações. Jonas pega um barco que não era o barco que ele deveria pegar, a rota que ele deveria ter pego. Mas mesmo na sua desobediência, ele, naquele barco que não era o seu barco, diz o texto, que as pessoas que estavam ali com ele, diante daquela tempestade, Deus, por seu grande amor e misericórdia, vai se revelar àqueles marinheiros. Boa notícia da rebeldia de Jonas, a boa notícia é que aquelas pessoas que não estavam, vamos dizer assim, a princípio, nos planos de Deus, vamos dizer assim, foram alcançados pela misericórdia de Deus. Quando eles reconheceram e conheceram quem era o Deus de Jonas, o Deus verdadeiro, e oraram e fizeram votos, a viagem daqueles homens nunca mais foi a mesma, porque eles reconheceram o amor de Deus. E agora o profeta está sendo lançado ao fundo do mar. E nós lemos na semana passada, do capítulo 2 até o versículo 6. Nós vamos ler, então, o restante do capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz: afundei até chegar ao fundamento dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxes a minha vida de volta da sepultura, Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava. Eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Percebam, Jonas se sente banido por Deus. Ele agora está no mais profundo do abismo dos mares. E diz aqui que esta oração, ele diz, versículo 3 do capítulo 2, jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Na sua aflição, ele se sente abandonado por Deus.
ele sente a mão de Deus sobre ele, e ele diz: afundei até chegar ao fundamento dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Jonas traz na sua oração a ideia de que Deus o bane, o exclui, o mergulha ao mais profundo. E quando ele chega no mais profundo do abismo, lá no fundo do poço, Deus diz assim: ó, a porta está fechada para você. Pronto. Você merece passar por que você está passando. Veja, meus irmãos, a oração de Jonas. Mas ele vai dizer: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Enquanto há esperança, enquanto há fôlego de vida em você, você que está em casa, a salvação, a esperança. E ele vai dizer: olha, enquanto a minha vida estava se apagando, eu me lembrei de ti. Jonas trouxe a sua memória, Jonas trouxe a sua lembrança, a pessoa de Deus. E quando ele se lembra de Deus, quando ele se lembra do Senhor, o que vem à sua memória? Um Deus vingador? Um Deus carrasco? Um Deus de amor e um Deus de misericórdia? Ele responde na mesma oração. Ele vai dizer: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Deus é misericórdia. Irmãos, aqui nessa oração, a misericórdia vai simbolizar o próprio Deus. Porque misericórdia só pode vir de Deus. Se eu sou misericordioso, se você é misericordioso, se você compartilha dessa misericórdia, é porque você foi alvo da misericórdia de Deus primeiro. E ele diz aqui que aqueles que acreditam em ídolos inúteis, e aí ele se lembra dos marinheiros. Jonas tem testemunho da mão de Deus sobre eles, lá no barco, no navio, a tempestade, a sorte. Só que ele não sabe, na verdade, o desfecho da história, porque Jonas é mergulhado. E quando ele é mergulhado, diz que a tempestade se acalma. Os marinheiros oram a Deus, os marinheiros fazem promessas, e os marinheiros cumprem votos, e Jonas não sabe disso. Ele se lembra de uma fé vã. E o que nós estamos vendo, irmãos, infelizmente, é que quanta gente no nosso tempo tem colocado a sua esperança naquilo que não pode dar esperança nenhuma. Na vaidade dos ídolos. Pessoas que se prostram. Pessoas que sejam ídolos feitos por mãos humanas, sejam ídolos forjados no coração do ser humano, porque o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E nós mesmos cristãos temos que ter cuidado. Jonas, ele é um homem que ele simboliza o orgulho do seu povo. E eu me lembro de Abraão, meus irmãos. Lá, Gênesis capítulo 17, diz que Deus fala com Abraão quando ele tinha 99 anos. E Deus revela a ele um sinal, uma aliança, a circuncisão. Com 99 anos, Abraão vai ser circuncidado. Ele vai circuncidar todo mundo que estava debaixo da sua orientação, inclusive seu filho, Ismael, com 13 anos. Mas quando, no capítulo 18, diz, antes de completar 99 anos, ou 100 anos, melhor dizendo, Deus vai ao encontro de Abraão pela segunda vez. Gênesis capítulo 18 diz que no maior calor do dia, perto do meio-dia, Deus aparece com mais 2 anjos e chega de frente da tenda de Abraão. E Abraão, quando vê o Senhor, diz que Abraão, como um bom hospitaleiro, diz que ele corre, se prostra diante de Deus, o convida para uma refeição. Olha que interessante, né? Abraão convida Deus para uma refeição, Deus vai lá e faz o que você quer fazer. E aí Abraão faz com Sara e diz: olha, você vai lá, amassa alguns pães, a melhor farinha que você tem em casa. Ele mandou um criado pegar o melhor dos seus bezerros cevados e mandou preparar. Abraão pega o melhor do que ele tinha para o Senhor. E eu estava lendo esse texto, eu estava aprendendo a hospitalidade de Abraão.
E diz que Abraão prepara aquilo tudo, aquela refeição saborosa, e coloca diante de Deus, e diz que Deus come com os anjos. E depois que Deus come, Deus se levanta para a caminho de Sodoma. E o texto vai dizer lá em Gênesis 18 que Abraão passa a caminhar junto de Deus. Aí eu fiquei assim, analisando, caminhar com Deus. Se eu caminho com Deus, eu me torno íntimo de Deus. Se eu caminho com Deus, é porque eu quero ter intimidade com Deus. E quando Abraão está caminhando junto com Deus, Deus vai dizer para ele mesmo, olha o que Deus disse. Será que eu posso esconder de Abraão o que eu vou fazer? Visto que ele vai ser uma nação poderosa, visto que ele vai ordenar os seus filhos acerca da retidão e da justiça. E aí Deus está caminhando com Abraão, o texto vai dizer. E aí Deus vai revelar ao seu servo algo muito sério. Ele vai dizer, olha, você sabe por que eu estou aqui também? Primeiro lá, eu pulei a história, e Deus vai dizer, olha, daqui um ano, eu vou voltar a você e você vai ter um filho. A Bíblia diz que Abraão riu, Sara vai rir. Aí Deus disse assim, porventura, Deus disse para ele assim, há alguma coisa difícil para Deus, para mim? Na primavera, eu vou voltar a você e você vai ter um filho. Quando Deus promete isso para Abraão, e depois parte para Sodoma, o texto vai dizer que Abraão vai com Deus para Sodoma. Diante de Sodoma, Abraão... Olha a diferença de Abraão para Jonas. Abraão ora por Sodoma. Deus diz, olha, o clamor de Sodoma tem sumido diante da minha presença, por isso eu preciso ver o que está acontecendo. O clamor de Sodoma, meus irmãos, qual era o clamor de Sodoma? Era o clamor das vítimas, era o clamor das pessoas que eram tratadas pelo povo de Sodoma e Gomorra, daquelas cidades. E o texto diz que Deus vai julgar Sodoma, e quando Abraão sabe dessa intenção de Deus, diz que Abraão passa a interceder por Sodoma. Mas aí Deus vai dizer assim, Abraão vai dizer para Deus, mas espera aí, porventura não vai fazer justiça o juiz de toda a terra? E se houver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E a história vai dizer que Abraão vai falar com Deus 7 vezes. Por 7 vezes Abraão vai, de certa forma, vai confrontar Deus. Irmãos, Abraão confrontou Deus. E Deus é um Deus de misericórdia. Pacientemente ele disse, olha, se eu encontrar lá 50, eu não vou destruir a cidade por amor aos 50. Mas se faltar 5, eu não vou destruir por causa dos 45. E se houver só 40, eu não vou destruir por amor aos 40. Senhor, e se faltar 30, eu não vou destruir por amor aos 30. Senhor, me atrevi a falar contigo outra vez. E se houver só 20, eu não vou destruir por amor ao 20. Veja, irmãos, oração. Oração é intercessão, oração é perseverança. Até o ponto que ele disse, olha, se houver apenas 10, eu não vou destruir se houver 10 justos. E mesmo quando os anjos chegam em Sodoma, e que vão de fato destruir a cidade, os anjos dizem assim para Ló, olha, procura na tua família, entre os teus parentes, entre os teus genros, porque nós vamos destruir a cidade. E a Bíblia diz que quando Ló foi procurar os seus genros, nenhum deles acreditou, zombaram de Ló. De fato, só havia um justo na cidade, Ló. Sabe, quando eu olho para Jonas 2, Abraão é o pai da nação, Abraão é o grande profeta hebreu. Jonas era profeta, mas você esquece de quem é o pai da misericórdia. A Bíblia diz que nosso Deus é o Deus de toda consolação e o Pai das misericórdias. E Ele diz, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu com cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. Jonas agora, ele reconhece que o Deus que o mergulhou é o Deus que está tirando ele, lhe dando uma segunda oportunidade, e o tirando da sepultura, ele diz aqui, do inferno.
Eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti. Enquanto você está aqui hoje, você está em casa, é tempo de orar. Meus irmãos, oração, como diz Eugene Peterson, é uma aventura universal. Orar não é difícil, orar é fácil. Por que é uma aventura arriscada? Porque é fácil de você começar uma oração. O difícil é que essa oração venha a ter firmeza, ela venha a se suster. É muito fácil eu ter uma reputação de que oro. É muito fácil você começar. A questão é que esse que é algo bom pode se tornar em algo pior. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Jesus vai dizer lá em Lucas capítulo 18 que 2 homens foram na igreja orar. Um publicano e um fariseu. O fariseu, Lucas 18, vai dizer que ele chegou de pé e disse: Deus, graças te dou, porque eu não sou como as demais pessoas. Eu dou o dízimo, tudo que eu tenho. E não sou também como esse publicano que está aí. E o texto vai dizer que o publicano de longe sequer tinha condição de olhar para o céu. E dizia, batia no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que o publicano sabia que era pecador. O fariseu não sabia. O fariseu era bom, se achava bom, se achava justo. Jesus vai dizer que o publicano voltou para casa justificado, o outro não. O livro de Jonas, a oração de Jonas, capítulo 2, vai nos mostrar, meus irmãos, a responsabilidade que eu como igreja, você como igreja temos com a obra de Deus. E às vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo uma vida egoísta. O livro de Jonas é um livro de missões, é um livro que confronta os missionários, que confronta a mim e a você. O livro de Jonas, porque fala do amor de Deus para uma nação que não merecia. Mas quem merece? Jonas é um profeta nacionalista. E ele se rebela contra Deus. Para Nínive eu não vou, eles não merecem. Meus irmãos, nós temos vivido uma época dessa pandemia, onde uma frieza espiritual, onde uma acomodação muito grande tem assolado as igrejas e o coração de muitos cristãos. No último sábado eu estava me preparando para ir ao casamento que eu fui. Eu estava indo para o shopping para pegar um dinheiro lá no caixa eletrônico. Mas no meu coração, eu me lembro que uma irmã colocou no grupo da igreja de um pedido para uma criança que estava enferma. Mas aquilo passou e eu estava indo para o shopping. Quando eu estava chegando antes do shopping, o Espírito Santo falou bem claro no meu coração: não é para lá que você vai para o hospital. Aí eu olhei para a hora, falei: mas já está em cima da hora. E eu falei assim: Deus, é contigo. E fui para aquele hospital. Cheguei no hospital, olha, você não pode subir ao CTI. Procurei a mãe da criança, liguei para a mãe da criança, ela desceu e eu falei: ligue para o CTI, porque eu quero orar pela sua filha. Ela ligou para o CTI, os médicos autorizaram e eu subi para orar por aquela criança. E não somente orei por aquela criança, orei por outra criança que estavam lá. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus é aquele que deve guiar você, é Deus que deve dirigir a mim e a você. E, irmãos, só que eu não sabia onde eu estava entrando, na verdade, aquilo que Deus estava fazendo. Por que eu estou dizendo? Porque depois, no outro dia, ou melhor, no domingo, eu voltei no hospital. Ontem eu voltei no hospital de novo. E, na verdade, meus irmãos, hoje existe uma rede de oração em favor daquelas crianças. E eu quero dizer para a glória de Deus que Deus está agindo na vida daquelas crianças. Crianças que estavam desenganadas, crianças que não havia perspectiva de cura. Hoje o quadro está mudando.
Porque Deus, meus irmãos, Ele tem um propósito. Só que eu preciso estar alinhado à vontade deste Deus, ao propósito deste Deus, a ouvir a voz deste Deus. E se eu não fosse naquele hospital? E se eu dissesse não ao Espírito Santo, se eu endurecesse o meu coração, com certeza Deus mandaria outra pessoa no meu lugar. Porque a obra é dele. Veja, Deus está tratando com Jonas aqui no capítulo 2. Jonas precisou ser mergulhado, Jonas precisou ir ao mais profundo. Precisou descer, precisou ser tratado, precisou seu orgulho ser quebrado. Ele diz: mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Quem sabe você está vivendo hoje numa sepultura, numa caverna, num abismo, morto, sem vida, sem vontade nenhuma mais, sem perspectiva de nada. Mas Deus, que é misericordioso, Ele tira você da sepultura, diz aqui a palavra, tirou Jonas e o trouxe à tona. Ele diz: a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. E ele vai terminar dizendo: o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Irmãos, a salvação vem de Deus, não é de minha, não é sua, não é nossa, é do Senhor, e Ele dá quem Ele quer. E João vai expressar esta expressão, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 é o coração da Bíblia. Fala de um Deus de misericórdia, de um Deus de amor, de um Deus de graça, de um Deus que quer buscar o perdido, o pecador perdido. A salvação vem do Senhor. Jonas reconhece no ventre daquele peixe que a salvação vem de Deus. E Deus quer salvar todos. Ainda que nem todos vão crer. Ainda que nem todos serão salvos, porque não irão querer a salvação. Mas a salvação está disposta a todas as pessoas. Meus irmãos, cabe a mim e a você obedecer. Cabe a nós levar essa mensagem. Cabe a nós anunciar Jesus. Na pandemia, antes da pandemia, com pandemia, sem pandemia, nós precisamos falar de Jesus. Deus está, irmãos, trazendo a humanidade a uma reflexão. Deus está levando também a sua igreja a uma reflexão. Deus está falando a mim e a você. E esse pastor Márcio, quando escolheu este livro, ele não escolheu à toa. Eu creio que Deus orientou a ele. Porque um livro de Jonas é um livro que confronta a igreja. O livro de Jonas é um livro que nos confronta. O livro de Jonas fala de uma missão. Missão de Deus. E o que é que eu faço com a missão de Deus? O que é que eu faço com a missão que Deus deu a mim e a você? A missão é de Deus para nós. E nós não temos uma outra opção senão fazermos a vontade de Deus. Jesus diz: ide e pregai, e ide está no imperativo. Porque se eu não quiser obedecer, meus irmãos, Deus vai tratar comigo e com você. E um dia lá na eternidade nós vamos dar contas a Deus de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E esse dia está cada vez mais perto, meus irmãos. Esse dia cada vez mais se aproxima. E oxalá que nós possamos chegar diante de Deus. E apesar de nós, da nossa pequenez, da nossa humanidade, Deus puder dizer para mim e para você que Ele usou você, que Ele foi exaltado e glorificado através da tua vida, da tua obediência, da tua instrumentalidade. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus
fale e que você possa não somente ouvir, mas falar com Deus. Abraão caminhou com Deus. E quando Abraão soube que Deus ia fazer, Abraão intercede pelos pecadores de Sodoma. Senhor, mas se houver justo naquela cidade, o Senhor vai destruir o justo? Irmão, nós aprendemos com Jesus a amar aquele que é ruim. Sabe por quê? Porque eu não sou bom. Porque se eu olhar para a minha história, para o meu passado, de onde Deus me tirou, eu vou dizer, Deus, como o Senhor teve misericórdia de mim. Às vezes, meus irmãos, eu louvo a Deus porque eu não nasci num lar cristão, não nasci num lar evangélico. Porque quem sabe eu hoje seria um menino, se eu tivesse nascido num lar cristão, eu fosse um crente mimado, orgulhoso. Mas quando Deus me tirou do mundo, então eu pude dar valor à minha salvação. Mas às vezes, quantas vezes nós temos vendo cristãos criados na igreja, criados em lares cristãos, mimados, crianças. Eu sou filho de pastor, eu sou criado no evangelho. Como se isso bastasse. Deus quer tratar você. Que não precise que eu e você sejamos mergulhados, afundados, levados ao mais profundo, para que o nosso orgulho seja quebrado e você venha reconhecer que a salvação vem do Senhor. E se a salvação vem do Senhor, Ele quer que todos venham conhecer essa salvação. Se coloque diante do Senhor, fale com Deus, abra o teu coração, busque o Senhor nessa noite, que a tua oração possa subir diante do Senhor. E outra coisa que Jonas não sabia, é que Deus estava lá mesmo, no ventre do peixe com ele, ao lado dele, junto de Jonas. Irmãos, Deus não está distante de você, Deus está aí do seu lado. Talvez você não consiga perceber, mas Ele está aí do seu lado. Que você possa então perceber a presença do Senhor na tua vida nessa noite. Tome uma atitude, se arrependa, busque a Deus, fale com Deus e peça ao Senhor, Senhor, me coloca na missão novamente, Senhor, me dá uma nova chance. Pastor Márcio falou aqui de exílio. Jonas estava no exílio, mas Deus tirou Jonas do exílio e o trouxe para a missão, e o trouxe à tona. Nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. E que Ele nos dê a oportunidade, nesse tempo de pandemia, de proclamar Jesus. Deus te abençoe. Deus nos abençoe nessa noite. E que o Espírito do Senhor continue falando, que o Espírito do Senhor possa nos moldar, possa nos fazer vasos de honra, profetas desse tempo, para a glória de Deus. Amém? Meu pastor. Muito obrigado, querido pastor. Deus continue usando a sua vida. A glória do Senhor seja manifesta a cada dia através da sua vida, pastor, e através da igreja do Senhor. Nós recebemos a mensagem, meus irmãos, para que a gente possa experimentar conversão, mudança, e para que a gente seja luz, para que a gente reflita valores dos céus. Quando ouvimos a respeito do profeta Jonas, nós vemos a conversão, a mudança, a experiência dele. E o projeto de Deus para Jonas
é que ele fosse usado e fosse luz e fosse bênção na vida daquelas pessoas. Ser convertido ao Senhor, ter a vida transformada pelo Senhor é apenas uma etapa. É o começo. É o começo. Jesus vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. O convertido, ele é sal da terra e luz do mundo. A luz não está chamando atenção, mas se apagasse, a gente saberia que ela estaria fazendo falta. Nós precisamos ser luz do mundo. Nós estamos vivendo uma sociedade de bipolaridade. Nós temos grupos que estão se organizando e esses grupos, irmãos, têm sede do sangue das ovelhas. Nós precisamos orar, irmãos, orar. Nós precisamos ser luzes, a fim de que a luz de Jesus possa brilhar e nós possamos alcançar muitas dessas pessoas que não gostam de crente por ignorância, por falta de conhecimento. Falei do evangelho para uma senhora há um tempo atrás, hoje é uma vibradora. Feliz pela conversão. E ela tem um grupo, ela não perdeu o contato com as pessoas do passado dela, e tudo que ela tem hoje a respeito do evangelho, a respeito do poder de Deus, da ação de Deus, ela repassa para o grupo. E ela me repassou essa semana uma mensagem que ela mandou para o grupo e o retorno de uma senhora. E essa senhora no áudio diz: eu não gosto de crente. Isso é bíblico, não é? Jesus já havia dito isso. As pessoas perseguiram a ele, perseguirão a nós também. Nós precisamos pregar o evangelho, porque isso que está no coração das pessoas não é determinante. Muitas das pessoas que estão entre nós também não gostavam de crente. Não conheciam Jesus, não conheciam a verdade. Nós precisamos brilhar. Nós estamos vivendo um momento tão confuso, tão louco na nossa humanidade. Nós precisamos orar, irmãos. A igreja que ora. E a igreja que ora verá a ação de Deus na vida dela e na vida das outras pessoas. No próximo domingo, irmãos, nós estaremos, a grande maioria eu não estarei votando, porque meu título eu transferi para Itaguaí para ajudar um irmão nosso, e lá não tem segundo turno. Mas os irmãos que votam aqui estarão decidindo a respeito do novo prefeito. Meus irmãos, decidam a esse respeito em oração. Alguns já me disseram isso é uma questão de espiritualizar a coisa. E assim, a pessoa que disse isso perdeu uma excelente oportunidade de ficar calada, porque todas as coisas na vida do cristão devem ser resolvidas em oração. Todas elas.
Algumas pessoas decidem essas questões olhando pesquisa, e as pesquisas são manipuladas. Eu repito, as pesquisas são manipuladas. Nós não precisamos, não podemos ficar olhando pesquisas. Existe um procedimento que é criminoso, que é o chamado tapetão eleitoral, quando as pessoas que estão distribuindo santinhos, elas jogam próximos aos locais da votação, normalmente isso é feito na madrugada, diversos santinhos. E algumas pessoas, isso é crime, irmãos, isso não pode acontecer. E algumas pessoas que não conhecem de política, que não oraram, que não estudaram a respeito dos candidatos, elas decidem, elas pegam um santinho quando elas estão chegando no colégio eleitoral, no local de votação. Nós precisamos ter responsabilidade com o nosso voto, por fazermos de uma maneira descuidada, algumas vezes desleixada, nós acabamos elegendo pessoas que não deveriam estar lá. Nós acabamos elegendo milicianos, nós acabamos elegendo criminosos. Vamos ser cuidadosos, irmãos, vamos ser criteriosos, vamos buscar a direção de Deus. Quando a gente pede a direção de Deus, a gente acerta até quando erra. Considerem isso, meus irmãos. Que o Senhor dê sabedoria à igreja, a fim de que a igreja faça a parte dela. Alguém me disse, na escola tem doutrinação e na igreja também. Ah, meu irmão, não fala uma bobagem dessa, não. Abre a Bíblia e vem conversar comigo. Não é porque eu sou melhor, irmãos, é porque eu tenho responsabilidade como pastor. Só por isso. E eu preciso ter direção de Deus para conduzir a igreja. Vamos buscar a Deus em oração. Nós certamente vamos acertar. Que Deus possa conduzir os irmãos nesse processo eleitoral. Nós teremos culto normal, eu estarei aqui no domingo pela manhã e domingo à noite. Pastor Tiago estará pregando, pastor Tiago Titílio estará pregando no próximo domingo pela manhã, e eu estarei encerrando o mês de novembro, o mês do aniversário da igreja, no domingo à noite. Estaremos juntos, domingo a partir das 10h30 e à noite a partir das 19h30. Vamos orar no encerramento do nosso culto. Deus querido, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Senhor Deus, tão bom aprendermos com os atos de Jonas. Aprendermos, Senhor, aquilo que não devemos fazer, mas aprendermos também, Senhor, a respeito da Tua fidelidade, do Teu amor, da Tua seriedade de propósitos. Ó Deus, que o Senhor continue zelando por nós como o Senhor zelou por Jonas. Que o Senhor faça de nós, Senhor, profetas, anunciadores da Tua misericórdia. Opera, Senhor, através da Tua igreja. Senhor, quando estaremos nos reunindo no próximo domingo para votar, eu sei que o Senhor já sabe quem será eleito.
Mas nós queremos, Senhor, ser teus instrumentos em todas as coisas. Nós precisamos, Senhor, da tua orientação, da tua direção. Senhor, Jesus já disse que sem o Senhor nós nada podemos fazer, e nós cremos nisso. Por isso nós clamamos a tua direção. Continua, Senhor, com a tua igreja. Continua despertando a tua igreja. Opera, Senhor, em nosso favor. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos em favor daquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas, Senhor, que estão passando por tempestades, por momentos difíceis. Nós te pedimos, Senhor, pelos enlutados. Nós te pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que estão sozinhas nos asilos, longe dos seus familiares. Nós nos lembramos aqui da nossa querida irmã Miriam. Nós nos lembramos dos idosos da tua igreja, alguns deles, Senhor, distanciados das suas famílias. Que não lhes falte, Senhor, a tua companhia. Leva-nos em paz para os nossos lares, continua conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes conceda um restante de semana abençoado na presença dEle. Para cada um dos irmãos que aqui está, e também para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor a todos abençoe. Com uma oração silenciosa e após o pós-lúdio, o nosso culto estará encerrado. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não